Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 9 de janeiro, quinta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Celebrando o tempo santo da encarnação do Verbo, o qual se manifesta como luz para todas as nações, nós queremos refletir um pouco a partir do texto que a liturgia nos propõe na primeira leitura, a saber, o trecho da primeira carta de São João, no capítulo 4, 19 a 5, versículo 4. Antes de mais nada, o texto nos fala da antecipação de Deus em nos amar. Amamos a Deus porque Ele nos amou por primeiro. Deus se antecipa ao nosso encontro, nos ama, nos acolhe, porque a sua atitude fundamental é amar. Esta atitude, muitas vezes desgastada ou talvez banalizada em nossos tempos, nos faz perceber como nós precisamos voltar a essa fonte e descobrir de fato o que significa amar. Amar que não deve ser reduzido a mero sentimentalismo, amar que não deve ser reduzido a utilitarismos, principalmente nessa sociedade marcada por uma cultura do descarte das pessoas, da coisificação das pessoas. Nós precisamos redescobrir de fato o que é amar. E aquele que melhor nos ensina isso é o próprio Deus, que é fonte de amor. Ou Ele mesmo é amor, como nos diz a Escritura. Olhando para o texto sagrado, a Escritura vai nos dizer claramente que esse amor a Deus, ao qual nós somos chamados, ele não deve ser um amor disforme, um amor teórico, mas um amor pragmático. E de forma muito clara, o autor nos diz que quem fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Ainda não conseguiu entender o que é esse amor a Deus. De fato, o outro é mediação para que eu viva, para que eu concretize e realize esse amor a Deus. Nós não podemos ou não devemos viver uma espiritualidade verticalizada e intimista, devotada a Deus, mas que por outro lado se esquece do outro. Pois o outro, o irmão, de um modo especial os mais necessitados, são um lugar teológico onde se realiza esse amor a Deus. É dentro dessa perspectiva que a fé cristã se coloca, não apenas como uma realidade da ordem do crer, mas sobretudo da ordem do viver. Essa primeira leitura quer nos fazer entender a consonância radical que deve existir entre aquilo que nós acreditamos e o modo como nós vivemos. Quer dizer, a ortodoxia da fé nos conduz de forma muito clara a uma ortopraxis. Amar a Jesus deve nos conduzir no itinerário de vida semelhante a Ele. E o amor é aquilo que caracteriza esse Jesus Cristo. E mais, é constituinte da identidade cristã. Nisso reconhecereis que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É dentro dessa dinâmica do amor concreto, do amor pragmático, do amor real, que o cristão, a cristã é chamada a permanecer. Nós precisamos, então, redescobrir esse amor por tudo aquilo que foi criado. De um modo especial, aquilo que foi criado por Deus deve ser amado também. E em tempos de banalização das relações, de violências, de tantas outras situações, nós somos chamados a ser sinais proféticos de uma sociedade que ama, de uma sociedade que ultrapassa os utilitarismos, de uma sociedade que tenha coragem de não coisificar, de não tornar as pessoas meros objetos, de suplantar e superar essa lógica do descartável.
É basicamente viver aquilo que o Evangelho também de hoje nos recorda: anunciar a boa nova aos mais pobres, sendo canal da graça de Deus àqueles que estão distantes, que estão enclausurados, presos, ou seja, realizar de forma concreta em nosso viver a vida de Jesus. O nosso grande desafio como cristãos e como cristãs é deixar que o Verbo se encarne nas nossas atitudes. É nos tornar instrumentos do reino de Deus. Em uma sociedade marcada pelas desesperanças, sermos nós esperança. Em uma sociedade marcada pelo ódio e pela violência, sermos sinais proféticos do amor e do perdão. E redescobrir em Deus a fonte do amor concreto. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convoca a uma fé pragmática, que não se reduz a sentimentalismos ou a teorias, mas que vivencia aquilo que acredita. Aquilo que nós acreditamos, o modo como nós cremos, deve estar intimamente, umbilicalmente ligado ao modo como nós vivemos, para que nós possamos ser de fato testemunhas e luz nesse mundo de hoje. Que o próprio Cristo Jesus, Verbo encarnado do Pai, manifestado a todas as nações como luz que ilumina a todos, possa nos ajudar a retirar dos nossos corações e das nossas vidas todas as atitudes que são contrárias ao amor. Que nós possamos experimentar esse Deus que é fonte de amor e que Ele mesmo nos ensine a amar. A amar de forma prática, a amar com atitudes, a amar em tempos de desamor, em tempos de ódio, em tempos de violência. Sejamos esperança, sejamos amor, sejamos cristãos iluminados pelo próprio Cristo, para que assim nós possamos dizer ao mundo de hoje que o amor permanece, porque Deus de fato é amor. Que Ele, que nos amou por primeiro, nos ensine a amar os demais, reconhecendo constantemente que não pode amar Deus quem não se vê, quem não ama o irmão a quem se vê. O irmão é, de um modo especial, os mais frágeis e vulneráveis, é lugar teológico no qual o amor de Deus se realiza. Que nós possamos ser sinais proféticos nesse mundo de hoje e que, celebrando ainda a força do Natal do Senhor, nós possamos deixar que o Verbo se materialize também nas nossas atitudes, na nossa vida de fé, no modo como nós amamos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver bem esse tempo.